Oi, oi, gente. Me chamo Luana Dutra. Sou aluna de biologia lá na UFRJ e eu tô no meu último período da graduação, tô quase me formando. Então, vim participar do pré-vestibular, CASAF, já dei uma aula aqui de imunologia e histologia, já tá no canal se vocês quiserem ver. Mas hoje eu vou falar sobre a fisiologia do sistema nervoso e também do sistema circulatório. E agora, começando a aula, vou falar primeiramente do sistema nervoso. Bora lá? Não posso falar do sistema nervoso sem comentar a grande protagonista, né? A célula protagonista, que é o neurônio. Que normalmente as pessoas já conhecem esse nome, já conseguem associar ao sistema nervoso, ao cérebro, por quê? Tem muitas essas piadinhas, né? Por exemplo, nossa, estudei tanto para essa prova que eu queimei todos os meus neurônios. Então, como já está no imaginário popular, eu vou dar uma explicação baseada em ciência e fatos sobre o que é o neurônio, como ele é dividido e como funcionam os impulsos nervosos, mas vamos lá. O neurônio, ele é uma célula excitável que é altamente especializada. E a palavra excitável, ela é importante porque é o que diferencia o neurônio de praticamente qualquer outra célula do corpo. E excitável, a palavra em si, ela quer dizer que a membrana do neurônio é capaz de gerar e propagar um sinal elétrico, beleza? O neurônio ele tem como função receber, transmitir e processar estímulos, que são, né, isso tudo faz com que ocorram os impulsos nervosos. E ele é dividido em três partes especializadas. Normalmente cai em prova, ou se não cai exatamente pedindo o que é cada parte, você pode utilizar esse conhecimento para responder uma questão. Então, vamos lá. A primeira estrutura do neurônio são os dendritos, que são esses prolongamentos ramificados, parecem uns galhos, que estão na entrada da célula, vamos falar assim, entre aspas, porque é por onde o estímulo ele vai chegar. Mas são esses prolongamentos aqui que eu coloquei. E a função dele é de receber o estímulo. Então, quanto mais ramificado for, maior a superfície de contato para captar essa informação, esse estímulo e fazer com que ocorra todo o impulso nervoso, beleza? E qual é a outra estrutura importante do neurônio? O corpo celular, que também pode ser chamado de pericárdio, que é onde está o núcleo e as organelas. Uma organela muito presente no neurônio em grande quantidade é a mitocôndria. Por quê? O neurônio ele gasta muita energia para fazer esses sinais elétricos e mantê-los, né? Então é necessário bastante ATP. E como vocês já sabem, a mitocôndria é quem faz o ATP, que produz o ATP. Terminando aqui, a terceira estrutura do neurônio é o axônio, que é esse longo prolongamento, normalmente ele é um só, bem prolongado, e ele tem como função conduzir o impulso que chegou pela célula para fora, para mandar para as outras células. E o axônio, como vocês podem ver aqui, ele é envolto nessa bainha de mielina, que é uma bainha lipídica, que é produzida no sistema nervoso periférico pelas células de Schwann e no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos. Isso é uma informação importante. Qualquer coisa volta no vídeo para vocês anotarem isso. E ela tem esses intervalos que são chamados de nodos de Ranvier. E é muito funcional. Por quê? Porque como a mielina ela isola eletricamente o axônio, o impulso ele pula de nodo em nodo, que se chama de condução saltatória, e é muito mais rápida do que percorrer a membrana de ponta a ponta. E por isso que doenças como a esclerose múltipla, que destroem a bainha de mielina, elas comprometem tanto a coordenação da pessoa quanto a sensibilidade. E aqui, no final, temos o final do axônio, né? Que ele ainda é o axônio, mas é a parte final, terminal dele, chamado de terminal do axônio, que é onde o impulso ele é repassado para a próxima célula, fazendo com que o impulso nervoso ele seja conduzido, que é o que eu vou falar aqui nesse slide. Bom, esse é um assunto normalmente bem cobrado em qualquer vestibular, então capaz
da UERJ fazer uma questão sobre isso. E eu vou explicar com calma. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vamos juntos que vai dar certo, beleza? Bom, vamos ver aqui essa primeira parte, que é a célula em repouso. E quando a célula está em repouso, o interior dela é mais negativo do que o exterior, que se chama potencial de repouso. Normalmente ela fica aqui, como eu te mostrei, ó, nessa fotinha, bem negativa dentro e no exterior é positivo, beleza? Essa diferença de carga do interior para o exterior, ela é mantida ativamente, ou seja, a HGATP, pela bomba de sódio e potássio, que joga, normalmente, o sódio para fora e traz o potássio para dentro, né? O que vai acontecer? Chegou o estímulo, representado aqui por essa célula. Quando o estímulo ele atinge o limiar de excitação, ou seja, o mínimo que é necessário para que ocorra a diferença e excite o neurônio, ocorre a abertura dos canais de sódio e potássio, fazendo com que o sódio ele entre para dentro da célula, beleza? O que isso vai fazer? O sódio entrando dentro da célula faz com que a polaridade se inverta. O interior, que era negativo, vai ficar positivo, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Na entrou, ficou positivo. E esse evento é despolarização, fazendo com que ocorra o impulso nervoso. E ela faz com que ocorra todo esse processo de conexão de um neurônio para o outro, essa despolarização. Mas o neurônio não pode ficar despolarizado para sempre, né? Então, o que acontece? O canal de sódio, ele se fecha e abre o canal de potássio, fazendo com que o potássio ele saia para fora, a favor do gradiente dele, ou seja, o potássio que está dentro da célula, ele vai sair, fazendo com que essa área seja repolarizada, porque a carga ela voltou ao normal. Vocês podem ver aqui, o positivo voltou para fora e o negativo está aqui dentro. E depois essa bomba de sódio e potássio, ela restaura as concentrações originais e ela vai se propagando. Ó. Aconteceu aqui, já voltou ao normal. Mas ocorre a despolarização mais à frente na célula. É tipo um chicote. Começou aqui, vai passar, vai passar, vai passar até o final. Beleza? Então, isso é muito importante, porque se o estímulo ele atinge o limiar, o impulso é sempre disparado com a mesma intensidade. Ou seja, não tem um meio impulso. Ocorreu esse limiar, atingiu o limiar de impulso, vai fazer com que ocorra todo esse processo, beleza? Ó, vamos para o próximo slide, que é a sinapse, ou seja, o impulso aqui, como vocês viram, ele chegou ao terminal do axônio. E como é que ele vai passar para a próxima célula? Esse ponto de comunicação entre uma célula e outra é chamado de sinapse. E existem dois tipos que eu coloquei aqui, a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, ela é mais rápida, porque não tem intermediário. O que acontece? O sinal elétrico, ele passa direto de um neurônio para outro através de um canal físico, que se chama junção comunicante. Como a passagem é direta, ocorre essa passagem direta de íons, ela é bidirecional. E, normalmente, ela aparece nos músculos liso e cardíaco. E é importante vocês saberem disso por causa do coração. A sinapse elétrica que permite que as células cardíacas se contraiam de forma sincronizada, beleza, galera? Como se fosse uma unidade só, fazendo com que a gente fique bombeando de forma sincronizada e a gente não morra por causa disso. Show de bola? Isso eu vou abordar um pouco melhor lá na parte de circulação, mas bom vocês gravarem que ela está presente nos músculos liso e cardíaco. Já a sinapse química, ela é a mais comum. Ela é mais lenta, porque ela envolve uma sequência. O impulso ele chega ao terminal
pré-sináptico, abre os canais de cálcio, o cálcio entra e faz as vesículas com esses neurotransmissores se fundirem à membrana e liberarem esse neurotransmissor na fenda sináptica, que é esse espaço aqui entre o terminal do axônio e o dendrito do próximo axônio para ocorrer esse impulso nervoso, beleza? Aí, o neurotransmissor, ele vai atravessar por difusão e vai se ligar a receptores específicos na membrana pós-sináptica. E aí ocorre o impulso nervoso nessa nova célula. Então, isso aqui é o finalzinho de uma célula que é o início da outra, beleza? Ó, aqui, para onde vai chegar esse impulso nervoso. Então, aqui que está acontecendo a sinapse. E aqui está acontecendo a sinapse com a outra célula que está aqui. Imagine que isso aqui está um do lado do outro, beleza? E ela é unidirecional. Ou seja, porque como só tem um lado pré-sináptico que tem essas vesículas, ela só pode ser unidirecional, porque aqui tem os receptores e aqui que tem os neurotransmissores. E ela está presente, essa sinapse, ela está presente em todo o sistema nervoso central e também nas junções neuromusculares, beleza? Então, o que é importante vocês gravarem? Sinapse elétrica é rápida, bidirecional, ocorre aqui pela junção comunicante, ou seja, direta, e ela está presente nos músculos liso e cardíaco. Já a sinapse química, ela é lenta, unidirecional, tem essa presença de neurotransmissores, aqui não tem, aqui é direto o íon. Aqui tem esses neurotransmissores, que normalmente está presente em todo o sistema nervoso central, nas junções neuromusculares, beleza? E é bom vocês saberem que ela é unidirecional, porque só uma parte vai ter essas vesículas com os neurotransmissores, a outra parte, que é o dendrito, ela só tem os receptores para receber esse estímulo, beleza? Já que eu falei do neurônio de forma isolada, vamos dar um zoom out, né? Para ver o sistema nervoso como um todo, como ele está organizado no nosso corpo, e vamos pensar aqui, analisar essas duas grandes divisões, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Bora lá? O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e funciona como o centro de processamento de informações do nosso corpo. E por ser tão importante, ele é super protegido por ossos normalmente e pelas membranas meninges, né? Por exemplo, o nosso cérebro tem meninge que cobre diversas membranas. E isso protege o sistema nervoso, porque ele é muito sensível, beleza? As meninges que podem normalmente cair na prova são a dura mater, a aracnoide e pia mater, beleza? Anotei aqui para não esquecer de falar para vocês essas informações. Então, falei um pouco do sistema nervoso central, vamos entrar no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas e conecta todo o sistema nervoso central a todas as partes do corpo, levando e trazendo as informações. Show de bola? Ele é dividido em somático, que é voluntário, ou seja, controla, por exemplo, o movimento dos músculos esqueléticos, que a gente decide fazer, por exemplo, eu quero dobrar meu braço. É somático, beleza? Essa divisão do sistema nervoso periférico. E o autônomo, como o próprio nome diz, ele é involuntário, ou seja, controla os órgãos internos sem a gente precisar pensar para eles funcionarem, como, por exemplo, o nosso coração. Show de bola? Aqui eu coloquei essa imagem que divide bonitinho o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico. E vamos adentrar um pouco o sistema nervoso central. Começando pelo encéfalo, que ele é dividido em 3 grandes estruturas principais, que são muito importantes. Normalmente cai questão perguntando sobre qual parte do encéfalo que faz tal ação. Então, bom vocês gravarem isso aqui, beleza?
O cérebro, aqui como visto na imagem, ele é a maior parte, ele é bem enrugadinho, e ele é responsável pelos pensamentos, pela memória, pelo controle do movimento muscular voluntários, né? E as emoções. Show de bola? O cerebelo, que é esse desenhozinho aqui, que está embaixo do cérebro, essa massinha aqui, ele tem uma função bem específica, que é a coordenação muscular e o controle do equilíbrio. Por exemplo, quando a gente está andando de bicicleta ou tentando andar em linha reta, é ele que está trabalhando para ajustar o nosso movimento do corpo para a gente ficar equilibrado. Show de bola? E o tronco encefálico, que é essa partezinha aqui, que eu estou passando a setinha em cima, ele conecta o encéfalo à medula espinhal, como está até escrito aqui nessa imagem. E a função dele é de cuidar das funções viscerais básicas, que faz com que a gente fique vivo sem precisar pensar, como, por exemplo, os reflexos involuntários cruciais para a sobrevivência, como nossa respiração, nossos batimentos cardíacos. E também, outra coisa muito importante é a pressão arterial, que o tronco encefálico também vai cuidar e vai fazer com que a gente seja bem regulado e basicamente são essas três partes bem importantes do encéfalo. E o tronco encefálico, ele ainda é subdividido, só que eu acho que não precisa dessa informação. Eu acho importante vocês gravarem basicamente o que cada parte mais importante faz, porque dessa parte aqui vocês conseguem escrever melhor numa questão. Show de bola? E aqui a gente pode falar da segunda parte, que é a medula espinhal, beleza? Que ela tá presente, ó, para baixo, tá vendo? Nosso encéfalo tá aqui, medula espinhal é para baixo, como aqui dá para ver nessa foto. Ela é protegida dentro da nossa coluna vertebral e tem duas funções: conduzir o impulso elétrico nervoso do encéfalo para o nosso corpo e também é o local onde ocorre o arco reflexo, que eu vou comentar com vocês mais na frente, beleza? Mas gravaram essas duas partes? Encéfalo e medula espinhal. Encéfalo é subdividido e medula espinhal que vai conduzir o impulso nervoso do cérebro para o resto do nosso corpo. Show de bola? Agora falando sobre o sistema nervoso autônomo, beleza? Que é dividido em simpático e parasimpático. Como eu falei aqui, o sistema nervoso periférico ele é dividido em somático, voluntário e autônomo. O autônomo ele ainda é subdividido em simpático e parasimpático, beleza? Como aqui está nessa fotinha. Qualquer dúvida, vocês usem essa imagem para vocês se localizarem. Show? Ó, vamos lá. Que não tem problema, que a gente vai conseguir solucionar isso aqui juntos. Show de bola? É uma parte que pode ser meio confusa, pode parecer meio confusa, mas ela, quando você entende, faz todo sentido. Beleza? O sistema nervoso autônomo simpático é o sistema que normalmente a gente chama de luta ou fuga, ou seja, prepara o organismo para gastar energia em situação de emergência. Beleza? Então, por exemplo, a gente está indo na frente de um leão e a gente tem que agir para sobreviver. É o sistema nervoso simpático, que é a questão de você ou luta ou você foge. Então, você tem que estar ali totalmente atento. Seu corpo ele se prepara para esse momento e o neurotransmissor que vai fazer todo esse processo, toda essa sinapse, é a noradrenalina, ok? Muito importante vocês saberem a diferença dos neurotransmissores, porque isso normalmente cai em prova, beleza? Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é o oposto do simpático, ou seja, é repouso, digestão. Enquanto aqui o simpático é luta ou fuga, o parasimpático ele vai regular basicamente o nosso repouso e digestão. Vai ocorrer essa reserva de energia, vai poupar energia e coordenar atividades no nosso repouso, com o nosso corpo ele está tranquilo. Por exemplo, a gente acabou de almoçar, está deitado no sofá. Sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai coordenar todas essas ações involuntárias do nosso corpo. E o neurotransmissor, que vai
comandar isso tudo é a acetilcolina. Então, enquanto o simpático é noradrenalina, o parasimpático é acetilcolina. Show de bola? Eu trouxe essa tabela aqui. Vocês podem tirar um print, qualquer coisa, mas não precisa gravar tudo. Eu só trouxe para vocês verem como elas realmente são antagônicas. Enquanto o sistema simpático ele é de luta ou fuga, aqui do repouso e digestão. Por exemplo, ó, vamos falar sobre a pupila do olho. O sistema nervoso autônomo simpático, ele vai causar a dilatação da nossa pupila. Porque, por exemplo, a gente está numa situação de risco. A gente vai querer o máximo de luz para conseguir enxergar melhor. Então, vai haver essa dilatação da pupila. Enquanto no parasimpático vai ter a contração. Beleza? Ó, o coração vai ter no sistema nervoso simpático o aumento da frequência cardíaca para bombear mais sangue para a gente conseguir correr mais e ter força, né, de contração, como pode estar escrito aqui, para os músculos, por exemplo. Já o parasimpático ele vai diminuir a frequência cardíaca, porque a gente acabou de almoçar. Para que nosso coração ele vai ter que aumentar a frequência cardíaca? A gente está tranquilo, sabe? A gente está digerindo a comida, não tem porquê. Ó, vaso sanguíneo. Quando a gente está numa situação de perigo, ocorre vasoconstrição na maioria das vísceras e pele, fazendo com que aumente a pressão arterial. Já no parasimpático, não vai ter basicamente nenhum efeito na maior parte dos vasos, porque não precisa, sabe? Enquanto o sistema simpático aqui, a gente precisa dessa vasoconstrição para aumentar a pressão arterial e a gente conseguir ter essa força, esse bombeamento melhor para a gente conseguir correr, aqui no parasimpático não vai ter praticamente nenhum efeito no vaso sanguíneo, porque não é necessário, sabe? E como aqui também tem outras características, outra importante é o pulmão, que vai ter a broncodilatação no sistema simpático, para a gente conseguir captar o máximo de energia possível para conseguir oxigenar nosso cérebro e a gente conseguir ter energia e conseguir correr. Já aqui no sistema parasimpático, broncoconstrição. Beleza? Normalmente é bem antagônico mesmo. Enquanto um aumenta, outro diminui. E é importante vocês terem uma noção, basicamente, de cada um dos dois. Qualquer coisa, tira um print. E agora, comentar com vocês, para fechar esse bloco do sistema nervoso, da fisiologia do sistema nervoso, comentar sobre o arco reflexo, que é muito importante, normalmente pode cair na prova. E o que é o arco reflexo? Ele é o caminho rápido que o impulso nervoso percorre para gerar uma resposta automática e involuntária a um estímulo. Ou seja, é rápido. Faz com que a gente consiga ter uma resposta rápida a um estímulo. Beleza? Temos aqui o desenho, um estímulo que ele vai chegar, beleza? E a gente vai fazer com que a gente tenha uma reação no músculo. Como que isso vai acontecer? O estímulo, ó, por exemplo, o estímulo que vai ser é encostar numa panela quente. Sempre quando a gente encosta, a gente já não tira a mão direto sem nem pensar, é um exemplo de arco reflexo. Então, o estímulo chegou, você encostou na panela quente, um receptor ele vai captar o estímulo, vai passar por um nervo sensitivo até a medula espinhal, que normalmente tem um neurônio aqui, que se chama interneurônio, que vai ligar o nervo sensitivo ao nervo motor na medula espinhal. Aí, beleza, chegou no nervo motor, essa sinapse ela vai acontecer, né? Passando pelo nervo motor e descendo até o músculo, fazendo com que você tenha uma reação, que é tirar o braço. Seu músculo ele vai puxar, vai contrair para que você tire a mão daquele objeto o mais rápido possível. Beleza? Entenderam? Então, estímulo chegou, você encostou a mão numa panela quente, vai passar pelo nervo sensitivo. Esse nervo sensitivo vai se conectar a um neurônio normalmente. Pode ser que não tenha, mas na maioria das vezes tem esse interneurônio aqui na medula espinhal. Vai passar esse impulso para o nervo motor e vai ter a reação. Beleza?
arco reflexo. É bem importante vocês saberem isso, porque pode cair numa prova. Coloquei esse esquema aqui bem simplificado para vocês entenderem, porque acho que dessa forma fica mais fácil de vocês compreenderem como funciona. Não precisa de 1 milhão de termos, vocês entendendo o funcionamento já está ótimo. E aqui eu já trouxe questão da UERJ de 2016, que eu acho que se baseia bastante no que a gente estava falando na aula. E eu acho que é importante vocês fazerem ela porque ela é bem complexa, assim, você tem que analisar gráfico, perceber diferença de cor de linha, de tracejado, então é uma questão que demanda atenção e eu achei importante trazer para vocês, fazer junto com vocês. Mas vamos lá, vamos ler com calma essa questão. Ó, mergulhadores de profundidade rasa, para aumentar o tempo que conseguem ficar em apneia, fazem a manobra de hiperventilação, ou seja, respiram rápido e várias vezes antes de mergulhar, tentando remover o gás carbônico do sangue de forma mais rápida possível, beleza? Só que essa manobra ela pode causar desmaio debaixo d'água com risco letal de morte. Preocupante, né? E a questão ela pede duas coisas, basicamente. Ela pede para vocês analisarem um gráfico e pede para vocês identificarem qual é a estrutura do sistema nervoso central que controla a respiração de forma involuntária e qual alteração do sangue ela detecta. Beleza? E também a segunda pergunta, por que a hiperventilação ela pode causar o desmaio, de acordo com os gráficos, vocês se baseando nos gráficos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Quando a gente normalmente vai analisar gráfico, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes deles. Ó, aqui fala sobre respiração normal, aqui em azul é a parte que a pessoa está mergulhando de forma normal, sem fazer hiperventilação, e aqui a respiração volta ao normal. Aqui, na linha azul, é o nível de gás carbônico aumentando, isso é uma informação muito importante. E aqui, na linha tracejada de azul, é o limite de gás carbônico para o disparo da respiração, ou seja, quando atinge aqui a linha tracejada, é a nossa necessidade urgente de respirar. Então, aqui ele segue um pouquinho mais, mas ele na hora já volta a respirar, porque não tem como ficar aguentando, segurando a respiração por muito tempo. Já o mergulho após hiperventilação, vocês podem ver que o gráfico é totalmente diferente. Ele vai fazer essa hiperventilação, o nível de CO2 ele vai sair do corpo, fazendo com que o limite de oxigênio, quando você está mergulhado, ele vai diminuindo, né? Aqui, ocorrendo desmaio. E a gente tem mais capacidade, quando faz a hiperventilação, de aguentar por mais tempo o nível de gás carbônico dentro do nosso corpo. Então, normalmente, o que a gente precisa responder primeiro é sobre a estrutura que está falando aqui. No caso, lembra quando eu falei do tronco encefálico? Eu disse que ele regula reflexos involuntários cruciais para a nossa sobrevivência, incluindo a respiração. Lembra que eu comentei sobre isso? Então, essa estrutura, especificamente o bulbo, lembra que eu falei que o tronco encefálico ele é composto de várias outras partes? Então, esse bulbo, ele vai fazer com que haja o controle desse centro respiratório, para controlar o ritmo da respiração. E aí vem um ponto que normalmente costuma surpreender a maior parte das pessoas. A gente costuma imaginar que a gente sente vontade de respirar embaixo d'água por falta de oxigênio, mas na verdade não, né? O principal estímulo que dispara a necessidade de respirar é o aumento da concentração de gás carbônico no sangue. Tá vendo aqui? Necessidade urgente de respirar não é o oxigênio abaixando, é o gás carbônico subindo, aumentando no sangue.
Então, quando o gás carbônico ele aumenta no nosso sangue, o bulbo no tronco encefálico ele vai disparar o comando para você respirar. E isso já responde, né, a primeira pergunta, que é o bulbo. A estrutura é o bulbo, o tronco encefálico, e a alteração detectada no sangue por essa estrutura é o gás carbônico, aumento de gás carbônico. Beleza? Agora vamos analisar o gráfico como eu tinha falado. Ó, no mergulho normal, o mergulhador ele prende a respiração, o oxigênio ele vai cair e o CO2 vai subir ao mesmo tempo. E a necessidade urgente de respirar ela é disparada quando o CO2 ultrapassa o limite dele. Isso acontece enquanto o CO2, o O2, no caso, ele ainda está acima do limite do desmaio. Então, o corpo, sem fazer hiperventilação, ele vai pedir que a pessoa respire. Já no mergulho, após fazer hiperventilação, como o mergulhador, ele é aqui, como eu tinha dito, ele já removeu grande parte do gás carbônico extra do sangue antes de mergulhar, ele começa o mergulho com um nível de gás carbônico mais abaixo do que o normal. Então, o consumo de oxigênio, ele vai continuar normal, fazendo com que, durante o mergulho, o oxigênio ele caia do mesmo jeito, no mesmo nível, mas como o gás carbônico ele demora muito mais para subir, ocorre o desmaio. O mergulhador ele fica mais tempo sem sentir vontade de respirar. Então, a pessoa ela acaba desmaiando porque não tem essa sensação de perigo. Ela desliga esse alarme de necessidade de respirar, fazendo com que a pessoa ela desmaie. Então, é basicamente isso. Eu não coloquei escrito aqui, mas qualquer coisa vocês pausem o vídeo, voltem. Sei que ficou um pouco confuso porque eu estava tentando organizar meus pensamentos para passar para vocês, mas espero que tenha sido explicativo, que tenha dado para entender. Eu trouxe também essa outra questão, que ela já fala sobre a sinapse. Bom, vamos lá. A toxina botulínica, que é produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum, ela causa o botulismo por impedir a liberação do neurotransmissor acetilcolina nas sinapses colinérgicas. Sob o nome comercial de Botox, ela é usada para reduzir temporariamente rugas de expressão. E a questão ela pede: por que pequenas doses injetáveis reduzem rugas e por que latas estufadas podem indicar contaminação por essa bactéria? Então vamos relembrar um pouco a sinapse química, que não precisa da junção neuromuscular. Lembra? O que acontece? O impulso ele vai chegar ao terminal do neurônio, abrindo os canais de cálcio. As vesículas com acetilcolina, elas se fundem à membrana e liberam um neurotransmissor na fenda sináptica. Lembra? Que vai atravessar até os receptores na célula muscular, dando comando para o músculo se contrair. O que acontece? A toxina botulínica, ela age bloqueando exatamente essa parte da liberação da acetilcolina pelo neurônio. Então, sem acetilcolina, o músculo não vai receber o sinal para contrair. Então, ele fica paralisado, ele fica flácido. Por isso, quando as pessoas elas acabam de botar botox, elas não conseguem franzir a testa, elas, quando vão rir, não conseguem rir direito, porque o músculo ele fica paralisado. E a relação com as rugas? Bom, muitas rugas de expressão, elas se formam porque os pequenos músculos da face se contraem várias vezes ao longo dos dias, ao longo dos anos, até a pele ela formar aquele vinco marcada, mesmo quando a gente não está fazendo aquele movimento, ela vai ficar aquele vinco na pele, aquele buraco na pele. Quando a gente injeta uma pequena dose da toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, a gente normalmente aplica exatamente onde ocorre essa ruga, onde está presente essa ruga. Então, essa toxina ela vai bloquear a liberação de acetilcolina só naquele lugar, paralisando temporariamente o músculo. Então, sem a contração repetida, ela faz com que a pele ela pare de ser amassada, né, entre aspas, fazendo com que a ruga ela fique suavizada. Mas a dose ela precisa ser pequena e localizada, para que o efeito não se espalhe pelo corpo, né? E ela é temporária, tanto que normalmente a gente tem que
reaplicar o Botox, né? Aumentar a dose, talvez, quando você precisa que fique por mais tempo. E falando agora um pouco sobre a segunda parte. Bom, deixa eu só revisar, na verdade, a primeira resposta. O que vocês podem escrever é: a toxina ela bloqueia a liberação de acetilcolina, beleza? Nas sinapses colinéticas dos músculos faciais injetados. Sem esse neurotransmissor, os músculos eles deixam de se contrair, impedindo o amassamento da pele, responsável pelas rugas de expressão. Agora vamos falar sobre as latas estufadas. Bom, o próprio enunciado ele já dá a pista, né? O Clostridium botulinum, ele é anaeróbio. Show? Porque ela fala aqui do Clostridium e ela é uma bactéria anaeróbica. Ou seja, ela se desenvolve em ambientes sem oxigênio. Ok? E o que tem dentro da lata? Exatamente, pouquíssimo ou nenhum oxigênio. É um ambiente anaeróbico. Ideal para que essa bactéria ela realmente se prolifere ali dentro. E principalmente se a esterilização ela não eliminou os esporos da bactéria, fazendo com que ela dure por muito mais tempo dentro daquela lata. E se a bactéria ela contaminar o alimento e se desenvolver ali dentro, o metabolismo anaeróbio, que é a fermentação, ela produz gases, né? Corre a fermentação, a produção de gases. Esse gás ele vai se acumular dentro do recipiente, dentro da lata. E como a lata ela não pode se expandir até explodir, normalmente a pressão só faz com que ela se estufe. Ou seja, a lata ela fica estufada. Então, no mercado, por exemplo, vocês não peguem, por favor, lata estufada, porque é bem capaz que esteja contaminada com a bactéria Clostridium botulinum. Show de bola? E a resposta basicamente é essa. Vou dar uma resumida aqui, uma resposta que eu tinha elaborado para vocês. Ó, por ser anaeróbico, o Clostridium botulinum se desenvolve bem no ambiente sem oxigênio no interior de uma lata fechada. Quando ele se multiplica, seu metabolismo produz gases que acumulam no recipiente, aumentando a pressão interna e estufando a lata. Show de bola? Então, vocês não podem pegar a lata estufada, porque isso indica normalmente que aquela lata está contaminada. Show de bola? Vamos começar então agora sobre a fisiologia do sistema circulatório. E, bom, ela é muito importante, que normalmente cai nas provas sobre circulação tanto dos animais mamíferos quanto de outros animais. Eu aqui dei um enfoque maior na nossa tipo de circulação, no nosso sistema circulatório, que normalmente é o que mais cai. Mas, caso vocês precisem de mais material, mais aula, vocês comentem que eu falo com o pessoal do pré-vestibular para eles elaborarem mais questões envolvendo os outros tipos de circulação, beleza? Começando então, hein? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre a função do sistema circulatório. A função dele, como está aqui resumido nessa frase, é atender às necessidades metabólicas dos tecidos, fazendo com que ocorra o transporte de nutrientes, oxigênio, célula, por exemplo, as células do sistema imune, as nossas células de defesa ficam circulando pelo nosso corpo normalmente, hormônios e resíduos celulares, como por exemplo o gás carbônico que ele precisa ser eliminado. Show? Então o sangue, ele é esse sistema que vai meio que transportar todos esses carinhas aqui, todos esses componentes. Ele é um grande líquido como por exemplo, caminhão de lixo, porque ele vai coletando tudo, entregando. Show? Agora vamos falar sobre a composição do sistema circulatório. Ele é composto pelo coração, por vasos sanguíneos e pelo sangue. O coração, ele possui 4 cavidades, como botei aqui nessa imagem. Ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Os átrios, eles recebem o sangue e os ventrículos, eles expulsam o sangue do coração. Beleza? Por isso os ventrículos, ele tem uma parede muscular, como vocês podem ver aqui, bem mais espessa que os átrios. Principalmente o ventrículo esquerdo, show?
porque ele precisa gerar força suficiente para bombear o sangue para o nosso corpo todo. Então, quanto maior a massa muscular, mais força ele vai ter para bombear o sangue por todo o nosso corpo. Outro componente são os vasos sanguíneos, que normalmente caem em prova e tem um ponto normalmente que as pessoas elas confundem, que eu acho importante ressaltar, que é a diferença entre veia e artéria, que normalmente não é diferenciado pelo tipo de sangue que eles carregam, é sobre a direção, beleza? Então, o que diferencia a artéria da veia? A direção. Na artéria, o sangue ele vai do coração para os órgãos e nas veias vai dos órgãos para o coração. Pegaram a diferença? Muito importante isso. Já os vasos capilares, eles são bem fininhos e normalmente eles realizam a troca de substâncias entre o sangue e as células dos tecidos do corpo. Show de bola? Ele tem a parede celular, como vocês podem ver aqui, muito fininha, normalmente composta por uma camada de célula só, enquanto as outras artérias e veias, elas são bem estruturadas, os capilares eles são muito fininhos, permitindo a troca de substância. Show de bola? Principalmente o oxigênio e gás carbônico. Show? O sangue já, ele tem 4 componentes, que são as hemácias, as plaquetas, os leucócitos e o plasma. As hemácias, elas são as células vermelhas que vão transportar o oxigênio. As plaquetas são normalmente fragmentos de células, elas participam da coagulação do nosso sangue. Os leucócitos, eles são as células brancas, ou seja, as células do sistema imune, as células de defesa. E o plasma é a parte líquida, onde ficam dissolvidas as proteínas, hormônios, nutrientes e resíduos, beleza? Do sangue. Eu coloquei aqui essa imagem para vocês terem uma noção, mais ou menos, que quando a gente centrifuga o sangue, as hemácias, elas são mais densas, elas vão para o fundo, os leucócitos, eles ficam no meio, plasma e plaquetas ficam em cima, beleza? É um desenho que às vezes pode cair numa prova, mas acredito que não. Mas eu botei para vocês verem de forma didática essa diferença, que tudo está presente no nosso sangue. Show de bola? Bom, agora aqui é a parte que pega, mas a gente vai conseguir passar por ela juntos. Porque ela cai bastante normalmente, é uma questão que é importante, pode ser um pouco complexo, mas vamos lá. A primeira circulação que eu vou comentar é a pequena circulação, ou seja, é a circulação pulmonar, que vai ligar o coração e o pulmão. Show de bola? O sangue pobre em oxigênio, ele vai chegar ao átrio, tá? Vindo do corpo. Ele passa pelo ventrículo direito, ok? Vocês podem ver aqui, ó. Passa pelo ventrículo direito e é bombeado pela artéria pulmonar até o nosso pulmão. Show de bola? Nos pulmões vai fazer o quê? O sangue que ele estava pobre em oxigênio vai ficar rico em oxigênio, o gás carbônico vai ser liberado, vai ter essa troca gasosa no pulmão, beleza? Aí vai partir para a grande circulação, que é a circulação sistêmica, que vai do coração para os tecidos. Depois do sangue, ele está agora altamente rico em oxigênio, que vai passar pelas veias pulmonares, vai passar aqui pelo átrio, beleza? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, fazendo com que ele seja bombeado pela artéria até o nosso corpo inteiro, os nossos tecidos, os nossos órgãos, e os tecidos e os órgãos, eles vão pegar esse oxigênio, que é muito necessário para a sobrevivência das células, vão consumir esse oxigênio e liberar gás carbônico. E esse sangue, ele vai voltar, né? Vai passar pelas veias e, como ele está representado aqui em azul, ele vai estar pobre em oxigênio, ele vai estar rico em gás carbônico. Então, o que vai acontecer? Vai chegar pelas veias cavas no coração, passar pelo ventrículo direito, bombeado para o pulmão, troca gasosa. É esse grande circuito, beleza? Então, o que vocês precisam gravar? A pequena circulação,
que é a circulação pulmonar, ela vai do coração até o pulmão, show de bola. E a grande circulação é o coração até os tecidos. Pegaram? É a circulação completa do nosso corpo. Muito importante saber disso. E eu acho importante vocês saberem a direção direitinho, como tem essa foto aqui, para vocês entenderem bem simplificadamente como que funciona todo esse processo. E aqui eu vou começar a falar um pouco sobre pressão. Esse gráfico ele pode dar uma assustada, mas ele vai contar uma historinha que faz sentido, beleza? Aqui a gente pode ver 3 variáveis que vão mudando conforme o sangue ele passa pelos diferentes vasos, como está presente aqui embaixo, beleza? Ó, artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Ó, a pressão sanguínea, ela é a curva que começa aqui e ela vai caindo. Fazendo sentido, porque a pressão ela é maior quando a gente sai do coração, né? Quando acabou de ser bombeada, a pressão está altíssima. E ela vai caindo progressivamente conforme o sangue se afasta do coração, né? Encontrando resistência e chegando bem baixo aqui nas veias. Então, a pressão sanguínea ela vai diminuindo até as veias, chegando quase próxima de zero, perto do nosso átrio direito do coração. A área total, que é essa parte aqui meio cinza, ela é a curva que faz um pico bem no meio, ó. Tá vendo aqui? Bem em cima dos capilares, que parece meio estranho, porque o capilar, ele é minúsculo. Mas a gente tem que pensar que os capilares, eles estão até aqui escrito no plural, né? Eles são formados por bilhões de capilares, ou seja, existem bilhões de capilares que se ramificam a partir de cada arteríola para fazer toda essa conexão com as células e com os tecidos. Beleza? Então, somando a área de todos os capilares, ela é muito maior, a presença aqui é muito maior do que, por exemplo, de uma única aorta. Beleza? Essa área total, ela vai explicar a velocidade, que é essa outra linha preta aqui. Que ela despenca muito quando chega nos capilares, e quando passa pelos capilares ela aumenta. Como eu coloquei aqui nessa formulinha para ficar mais explicado, ó. V é igual a velocidade igual o fluxo dividido pela área. Show de bola? Não confundam o F com força. Como o fluxo ele é praticamente constante ao longo de todo o sistema, quando a área aumenta muito nos capilares, por exemplo, a velocidade tende a cair. Faz sentido isso? Porque o fluxo ele vai continuar o mesmo. Tanto que a pressão sanguínea, vocês podem ver aqui, que ela vai diminuindo. E a velocidade, como aqui ela é muito densa, os capilares eles têm uma área grande no corpo, vai fazer com que ocorra essa diminuição nessa parte. Porque essa área ela é muito grande, fazendo com que a velocidade ela diminua para manter a equação equilibrada, porque não pode fazer com que isso aqui fique desbalanceado, senão o nosso corpo entra em colapso. E essa queda, a gente pode pensar, nossa, que problema, que merda. Mas não é um problema, é uma grande vantagem. Por quê? O sangue ele vai passar mais devagar exatamente aqui. E o que acontece aqui? A troca gasosa, essa troca de nutrientes, essa troca gasosa, ela precisa acontecer para ter tempo do oxigênio, dos nutrientes do oxigênio, eles se difundirem entre o sangue e o tecido. Faz sentido? Porque se passar muito rápido aqui, não vai dar para ter essa troca, fazendo com que nosso corpo entre em colapso. Então, é necessário que aqui a velocidade ela seja menor. Ela é muito necessária. E quando o sangue ele passa por aqui, depois ele volta a aumentar, passando pelos capilares, o fluxo, a velocidade ela volta a aumentar progressivamente. Deu para entender? Isso é importante para vocês entenderem como que funciona a pressão, a velocidade, basicamente, dentro do nosso corpo, de acordo com os tipos de vasos. Espero que vocês tenham entendido. E aqui eu coloquei esses 2 mecanismos que o corpo ele usa para ajustar a nossa circulação. Primeiro é o controle local do fluxo, pela vasodilatação arteriolar, beleza? Vamos pensar numa situação. O músculo ele está em repouso e ele tem um oxigênio relativamente alto e pouco gás carbônico no tecido. Entenderam?
Quando o músculo está em atividade durante um exercício, por exemplo, está na academia, ele vai consumir mais oxigênio e produzir mais gás carbônicos, fazendo com que ele se acumule, ó, tá vendo? Alto, gás carbônico, baixo, oxigênio. Faz com que há esse aumento. E esse aumento, ele provoque um relaxamento da musculatura lisa das arteríolas, que irrigam aquele tecido, ou seja, uma vasodilatação localizada, fazendo com que haja um aumento do fluxo sanguíneo exatamente onde o tecido precisa de mais oxigênio. Deu para entender? Bom, ele é um mecanismo automático, ele é local e direciona o sangue para onde ele está sendo mais consumido. Porque aqui ele está precisando de oxigênio, aqui vai esgotar rapidamente o gás carbônico. Então, ocorre essa vasodilatação da artéria para chegar mais oxigênio. Lembrando que a artéria é o que sai do coração. Show de bola? O sangue rico em oxigênio. Então, ocorre essa vasodilatação local, esse aumento do fluxo sanguíneo para irrigar melhor o músculo. Entenderam? E aqui, esse outro mecanismo que eu coloquei é o relaxamento. É a bomba venosa, beleza? Ele é um problema físico específico. Por quê? Como o sangue, ele volta das pernas até o coração, sendo que está sendo contra a gravidade. A gente pode pensar, pô, não faz sentido isso. Nossa perna está lá embaixo, a gravidade vai puxar o nosso sangue para baixo. Na teoria, não faz sentido o sangue voltar para cima. É aí que entra em ação a bomba venosa, que vai depender de dois elementos: a contração dos músculos esqueléticos ao redor das veias e a presença de válvulas. Tá vendo aqui essas válvulas? O que vai acontecer? De acordo com o desenho aqui que eu botei para vocês entenderem. No relaxamento muscular, a válvula de cima, que é mais perto do coração, ela fica fechada, ou seja, é anti-refluxo, impede que volte, certo? E a de baixo, ela vai ficar aberta. Pegaram? O que vai acontecer? Deixando aqui esse segmento encher de sangue vindo de baixo, que é normalmente, por exemplo, do pé, vai subindo, beleza? O que vai acontecer? Na contração muscular, o músculo ele vai comprimir a veia, como se estivesse espremendo mesmo a veia, tá vendo aqui que ela tá até meio apertada? E essa compressão ela vai empurrar o sangue para cima. E isso vai fazer com que essa válvula que estava fechada, ela se abra para fazer com que ela passe o sangue, beleza? Fazendo com que o sangue ele suba de volta para o coração. Então, quando o músculo ele relaxa de novo, o sangue ele subiu desse compartimento para o compartimento de cima. Entenderam? E fazendo com que esse processo ele se repita até o sangue chegar lá no coração. Então, é por isso que normalmente os médicos, o pessoal da saúde recomenda que a gente caminhe, mexa a panturrilha quando a gente está fazendo uma viagem longa, porque faz com que cada contração muscular bombeie mais sangue de volta ao coração. Por isso que normalmente quando a gente, sei lá, a gente está há 5 horas em pé num show, a gente sente o nosso pé mais inchado, a nossa perna mais inchada, porque ocorre esse inchaço local, porque nosso músculo ele está parado, faz com que diminua essa contração muscular. Entendeu? Então, basicamente isso de circulação não tem muita coisa, mas para vocês entenderem mesmo como que funciona a circulação no nosso corpo, os componentes da circulação, sangue, o coração, como que ocorre, como que funciona a pressão e toda essa questão do sangue do nosso pé suba para o nosso coração. E eu coloquei aqui duas questões de 2025 e essa aqui não é de 2025 não, é de 2017, mas eu esqueci de atualizar ali em cima. Mas, enfim, o que vai acontecer aqui na primeira questão? Vamos lá? Ela é praticamente o gráfico pressão que eu coloquei naquele slide, lembra? Só que um pouco mais simplificado nos vasos em si. Aqui, vamos analisar. Ó.
Em um estudo, foram aferidas a pressão sanguínea, a velocidade do sangue e a área total em 3 tipos de vasos sanguíneos, X, Y e Z. Os resultados obtidos estão representados aqui no gráfico. Beleza? Ó, o verdinho é a pressão sanguínea, o rosa é a velocidade do sangue e o cinza é a área total. Com base na análise do gráfico, nomeie os vasos sanguíneos X e Z, justificando suas respostas. Vamos lá? O X, ele aparece com a pressão sanguínea mais alta, comparando com os outros. Tá vendo? E a velocidade também está alta. Ela não está uma velocidade baixa, ela está só um pouco mais baixa, mas ainda está alta. Isso bate com o perfil de qual? Vamos voltar lá. Ó, artéria. Tá vendo aqui? Pressão alta, velocidade alta. Show? Então, aqui, o vaso sanguíneo X é uma artéria. Já o vaso Z, ele aparece com uma área total muito maior. A velocidade lá embaixo e a pressão sanguínea ali no meio. Mas o mais importante aqui é a área total. Tá vendo aqui como ela tá altíssima e a velocidade super baixa? Lembra que eu falei dos vasos capilares para fazer a difusão, a troca de nutrientes e gases? Então, aqui o vaso sanguíneo Z é um vaso capilar, galera. Questão mais simples, mas você não sabendo sobre isso aqui, você acaba se embolando e não sabendo responder. Então, é muito importante vocês entenderem com calma esse gráfico aqui, ok? Lembrando dessa formulinha, ver aqui velocidade, fluxo, não é força, é fluxo e a área total. Show? E aqui, outra questão. Uma questão bonita, porque ela mistura um conceito relativamente novo, assim, que eu não comentei com vocês, que é a troca de calor e a vasoconstrição, que eu cheguei a comentar. Vasoconstrição, vasodilatação. E vamos lá, vamos analisar a questão. Os golfinhos, eles precisam manter a temperatura corporal em 37 graus mesmo em água bem mais fria. Entendeu? Aqui no exemplo, 14 graus Celsius. E o corpo, ele é coberto por uma espessa camada de gordura, exceto nas nadadeiras, como está escrito aqui. Tá vendo? Fazendo com que nessa nadadeira tem uma artéria trazendo sangue quente do centro do corpo. E ele é envolvido por veias que trazem sangue frio da periferia do corpo. E o que a questão ela está pedindo exatamente? Ela pede a função da camada de gordura e a vantagem desse arranjo de vasos. E se, com a temperatura interna muito baixa, o vaso ele sofre vasoconstrição ou vasodilatação. Beleza? E para justificar essa resposta. Então, primeiro, vamos ver a questão da camada de gordura. A gordura, ela é um péssimo condutor de calor, né? Ou seja, ela é um grande isolante térmico. Então, uma camada espessa envolvendo o corpo funciona como se fosse um casaco mesmo, reduzindo drasticamente a perda de calor para a água do mar. Então, a temperatura do corpo do golfinho normalmente é de 37 graus. A água é muito mais fria que isso, permitindo com que o golfinho ele tenha uma temperatura interna estável, sem gastar muita energia para se manter com essa mesma temperatura. Porque imagina, se não houvesse isso, ele teria que ficar gastando energia o tempo todo para manter em 37 graus. Mas a gordura faz com que ele poupe toda essa energia. Mas a nadadeira, ela é uma exceção. Ou seja, não pode ter uma camada espessa. Ela precisa ser fina e flexível para natação. E como o corpo ele resolve a perda de calor feita nesse período, nesse pedaço aqui, como vocês podem ver, ó, 37, 30, 24, 18, 12, 28, conseguindo ver? O sangue aqui ele sai mais frio, ele entra com 37 e sai com 28. Bom, esse problema ele é resolvido a partir do arranjo de vasos, ou seja, uma artéria ela leva o sangue quente do núcleo do corpo em direção à ponta e é cercada pelas veias que trazem o sangue frio de volta. Lembra que a artéria ela leva o sangue mais quente, que ela
sai do coração e as veias, elas saem mais frio. Ou seja, já passou pelo corpo. O sangue é mais frio, vem da periferia do corpo, vem lá da barbataninha dele, das pontas do corpo dele até o coração de novo, entendeu? Então, o que acontece? Como esses vasos eles estão próximos e o sangue ele corre em sentido oposto, o calor do sangue arterial, ele vai sendo transferindo por condução para o sangue venoso que retorna para o coração. É uma troca de calor em contracorrente. Faz sentido? Quando aqui está passando um sangue quentinho, a veia ela é mais fina, vai fazendo com que ela seja esquentada de pouquinho em pouquinho. Essa troca de calor em direções opostas. Então, por isso, aqui vocês podem ver a diferença de temperatura, que ela vai depois aumentando, por causa desse quesito aqui. Então, a vantagem é dupla. O sangue arterial ele chega mais frio na ponta, que é a região mais exposta à água gelada, fazendo com que ocorra a diferença de temperatura com a água. Então, o calor ele é perdido ali. E o sangue venoso, que voltava frio lá da periferia do corpo, ele é pré-aquecido antes de voltar para o coração, sem resfriar os órgãos internos. Então, no fim de tudo, o golfinho ele consegue manter a nadadeira irrigada e funcional sem desperdiçar calor para água fria. Então, a resposta da primeira pergunta é: a camada de gordura funciona como isolante térmico, reduzindo a perda de calor do corpo para a água fria. O rangiveios envolvendo a artéria na nadadeira permite a troca de calor em contracorrente, ou seja, o calor do sangue arterial mais quente é transferido para o sangue venoso mais frio, que retorna, fazendo com que reduza a perda de calor na extremidade e evitando que esse sangue frio resfrie o interior do corpo. Beleza? Agora a segunda pergunta. Como a temperatura... vamos lá. Com essa temperatura interna muito baixa, o vaso ele sofre vasoconstrição ou vasodilatação? É uma boa pergunta. Vamos pensar no objetivo do corpo. Se a temperatura interna ela já está baixa, a prioridade é conservar o calor que está dentro do corpo, certo? E de onde o corpo normalmente ele perde mais calor? Das extremidades, sem isolamento de gordura. Como, por exemplo, até a nossa mão, por exemplo, ela é um pouco mais gelada que o resto do corpo, certo? E aqui no golfinho é pior ainda, porque não há isolamento de gordura, como a nadadeira aqui dele. Então, o que vai acontecer? Vasoconstrição. O corpo ele vai reduzir o diâmetro dos vasos, diminuindo o fluxo sanguíneo para essa região. Então, menos sangue quente vai ser enviado para lá. Então, fazendo com que o calor ele fique concentrado no interior do corpo. Porque se ele fosse mandado em grandes quantidades para a nadadeira, haveria essa grande diminuição de temperatura em massa. Entendeu? Então, ocorre vasoconstrição. Conseguiram entender, galera? Por causa desse detalhe. Vou falar aqui a resposta que eu montei. Eu dei uma explicada, mas eu vou escrever aqui, porque fica mais fácil para vocês. Ó. Que vai ocorrer a vasoconstrição. Por quê? Com a temperatura interna muito baixa, o organismo ele precisa conservar o calor no núcleo do corpo, reduzindo a perda de calor para o ambiente. Então, essa vasoconstrição ela vai diminuir o fluxo de sangue quente para a nadadeira, que é um local que não tem gordura para isolar, né, o calor, e é mais exposta à água fria, fazendo com que essa perda de calor seja minimizada para o meio externo. Conseguiram entender, galera? Questões aí mostrando, questões recentes, tá? Não são questões antigas, mostrando a importância de vocês estudarem esses dois sistemas, essas duas fisiologias, beleza? Então aqui, circulação, foco em pressão, esse circuito pulmonar, como eu falei, da artéria, da veia, é importante você saber a direção, beleza? Aqui, no sistema nervoso, é muito importante vocês saberem sobre a sinapse, principalmente a sinapse química, beleza? Mas saber diferenciar as duas. O sistema nervoso central, as características do sistema nervoso autônomo, tudo aqui de uma forma bem simplificada que eu coloquei para vocês entenderem os conceitos mais importantes. Porque não adianta eu ficar falando por 20 horas aqui e vocês não entenderem. Então, eu preferi dar um foco no que pode cair mais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi a aula de hoje. E eu vou voltar para falar sobre a fisiologia da reprodução
mais pra frente. Show de bola? Beijinho e vai dar tudo certo. Vocês vão arrasar na prova.